Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô na correria, acabei de chegar lá da capela de Nossa Senhora Aparecida, aqui perto, né? Literalmente acabei de chegar porque a celebração demorou um pouco mais, e demorou um pouco mais porque a homilia foi muito especial, né? E assim, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Se eu puder, ou seja, se eu estiver numa igreja pequena, numa capela, a homilia minha é participada. As pessoas participam, as pessoas dão a opinião, elas falam, né? Então, hoje foi muito interessante porque as pessoas participaram muito da homilia. E assim eu fiquei muito contente, porque eu senti que as pessoas entenderam a mensagem de hoje, né? É claro que sempre tem uma dificuldade, sempre tem uma questão ou outra, mas as pessoas entenderam. E assim, uma coisa gostosa, porque as pessoas estavam realmente tentando pegar a palavra de Deus, né, para iluminar a vida delas. E eu sempre acho que quando você faz isso, o resultado é sempre bom. Mesmo que possa ser um pouco estranho, possa ser um pouco difícil, mesmo que um ou outro tenha uma dificuldade, é sempre bom, né? Eu adoraria que a gente pudesse, na live de hoje, ter essa situação. Mas eu entendo que o Instagram não favorece essa participação. Mas assim, se você, depois que ouvir a live, mesmo que você não ouça ao vivo, ouça depois, se você puder, eu te peço, faz um comentário. Faz um comentário dizendo se você concordou, se você não concordou, se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer me criticar em alguma coisa, né? Se você acha que precisava falar mais um pouco, coloca o que você quiser, tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, que fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a
ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui o consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro para a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Essa passagem é uma passagem marcante, assim, muito importante na igreja. E talvez hoje, em 2025, ela seja ainda mais marcante. Por quê? Porque Papa Francisco nos alertou sobre a globalização da indiferença. E, como dizia São Maximiliano Maria Kolbe, a indiferença é o maior mal do século XX. No século XXI, ela está maior ainda. Ela não é mais uma coisa local, não é mais uma coisa pessoal, ela é uma coisa globalizada. Ela é algo generalizado. As florestas queimam e as pessoas estão indiferentes. Os rios secam e as pessoas estão indiferentes. Temos grandes tormentas, inundações gigantescas, catástrofes, terremotos e as pessoas estão indiferentes. Há populações com fome, morrendo de fome, povos largados, ilhas afundando, pessoas morando na rua e as pessoas indiferentes. Guerras matam, massacram pessoas inocentes. Nós temos genocídio em Gaza e as pessoas estão indiferentes. A indiferença brada aos céus. E a indiferença deste rico. Não vou repetir, é a indiferença deste rico. E aos ricos do mundo, os poderosos do mundo, que persistem indiferentes. E é muito interessante porque na parábola, Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas. E na primeira leitura nós temos um profeta. O profeta Amós. E o profeta Amós deixa claro. Ele não tem papa na língua. Ele não passa pano. Ele não usa palavrinha tranquila. Ele fala claramente.
Ai, dos que vivem despreocupadamente em Sião, que se sentem seguros na altura da Samaria. Hoje em dia, se sentem seguros nos muros altos, nos carros blindados, nos guarda-costas, que dormem em camas de marfim e deitam-se em almofadas, nas suas casas maravilhosas, com ar-condicionado central, né? Usando seus telefones celulares de 15, de 20 mil reais, TVs de tela não sei o quê, comendo do bom e do melhor, bebendo os vinhos caros, né? Você vê que o que Amós falava e o que nós vivemos hoje é tão parecido que eu posso misturar o tempo de Amós com o tempo de hoje. E a denúncia é a mesma. E ele fala, né? E não se preocupam com a ruína de José. Vocês observaram? Vocês observaram qual o nome do pobre na parábola? É Lázaro, Bernardo. Isso. Qual o nome do pobre na profecia de Amós? É José, Bernardo. Exato. Qual é o nome dos ricos? O rico. Os ricos aqui que vivem na Samaria, em Sião. Qual o nome deles? Ah, Bernardo, são muitos. Aí Deus não podia dar o nome de todo mundo. Tá, beleza. Vou aceitar. Vou fingir que é isso. Na parábola tem um pobre, Lázaro, e tem um rico. Qual o nome desse rico? Sabe por que você não sabe o nome desse rico? Porque ele não é importante. O importante é o pobre. Entenda bem. Entenda o que eu estou te dizendo. Deus se preocupa com as pessoas que sofrem, com as pessoas que estão na miséria, com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E antes que o guinho inquisidor comece a gritar e querer me pôr na fogueira, eu quero mostrar para vocês o Salmo. O Senhor é fiel para sempre, Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os cativos, abre os olhos do cego, ergue o caído. Ele ama quem é o justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão e confunde o caminho dos maus. Observe, Deus ama aqueles que praticam a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Aliás, que serão saciados. Os filhos de Deus são os que promovem a paz. Vocês observaram que Jesus ama o justo, Deus ama o justo, protege os frágeis e confunde os maus. Sabe, não adianta a gente querer negar a realidade. Não adianta a gente querer negar que as pessoas precisam ser cuidadas. E cabe a nós cuidar das pessoas. É nosso compromisso como seguidor de Jesus. Oi, Ellen, boa noite, paz e bem. Se você segue Jesus, mesmo que você não seja cristão, você pode não ser cristão, mas você segue Jesus. Você acredita que Jesus é alguém que você deve ouvir. Você tem que se preocupar com as pessoas.
Não existe a possibilidade de você seguir com Jesus sem se preocupar com as pessoas, e não sou eu que estou falando isso. É o profeta Amós, é Davi no Salmo, é a parábola que Jesus está nos dando. Sabe, até na segunda leitura, né, quando Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, aqui, tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. E aí eu pergunto a vocês, o que são as coisas perversas? O que vocês acham que são as coisas perversas? Sabe, é interessante porque Paulo responde isso. Um versículo antes, Paulo fala que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. É impressionante porque ele fala, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Tu que é um homem de Deus, Timóteo, foge das coisas perversas. Foge do amor pelo dinheiro. Foge da indiferença. Foge. O rico, ele fez algo de muito errado. O rico, na parábola, comete o maior de todos os erros. Ele comete o maior de todos os pecados. Que é qual? A indiferença. O pobre estava à sua porta. Lázaro estava à porta da casa do rico. O rico esbanjava dinheiro. Não era possível que ele não pudesse saciar a fome de Lázaro. Não é possível que ele não pudesse cuidar das feridas de Lázaro. Sabe, ele poderia sustentar Lázaro, que não faria diferença para ele. Mas ele é indiferente ao irmão que sofre. Ele é indiferente à irmã que sofre. Ele se esqueceu de Lázaro. Como os ricos de Sião e Samaria se esqueceram dos pobres de Israel. Aliás, os pobres de Israel, os Anauí, eram chamados de resto. O resto de Israel. Eu falo assim com esse tom de desprezo, porque essa expressão ela tem uma clareza de desprezo. É aquilo ali, o resto. Quem estava na porta da casa do rico é o resto. Mas o resto tem nome, chama-se Lázaro. Mas eu não estou nem aí para ele. Era assim que vivia o rico. Entendam bem, Deus não é vingativo. Quando Abraão fala, você recebeu os teus bens na vida, e Lázaro recebeu os tormentos e agora as coisas se invertem, não é maldade de Deus. Não é uma ação do tipo punir o pobre, o rico. O que aconteceu é que a indiferença é um abismo. A indiferença, ela te afasta do teu irmão, da tua irmã, da pessoa que sofre. A indiferença, ela separa as pessoas. A indiferença cria inimizades e rivalidades. A indiferença transforma os outros em seus inimigos. Com certeza. O abismo que separava o rico de Lázaro e de Abraão
foi feito durante a vida do rico. Por quê? Porque ele, pela sua indiferença, pela sua torpeza moral, porque ele distorceu tudo, toda a palavra do Senhor, para garantir que ele teria o prazer, que ele teria os benefícios, e os outros que se danem. Eu hoje pedi na capela que as pessoas lessem, né? Jeremias 16:49, o pecado de Sodoma. E o pecado de Sodoma não tem nada a ver com o que vocês ouvem por aí. O pecado de Sodoma é que eles, vivendo na opulência, não se preocupavam com o irmão necessitado. Vejam, a Bíblia fala de uma única coisa. Em toda a Sagrada Escritura, você verá isso. Senhor, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é tão importante quanto este: amarás o próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão resumidos a lei e os profetas. O que Abraão falou para o rico? Eles têm Moisés e os profetas. É uma só palavra, é um só pensar, é uma só mensagem que você precisa se preocupar com as pessoas. O que Deus te pede é que você não seja indiferente. Tem até uma música muito bonita, né? Eu vi uma vez, Mercedes Sosa canta essa música, né? Que a morte não me encontre sendo indiferente, uma coisa assim. Por quê? Porque se você é indiferente, se você não olha para a ruína de José, se você não vê Lázaro na tua porta, você se afastou do Senhor. Aliás, São João Crisóstomo faz 3 sermões sobre essa parábola. E num desses sermões ele fala: se tu não encontras, se você não pode ver Jesus no mendigo na porta da igreja, tu não irá encontrá-lo na Eucaristia. É tudo uma coisa só. E é muito bonito eu estar falando isso hoje no dia de São Vicente de Paulo. No dia que muitos celebram São Cosme e São Damião, que foram santos preocupados com os irmãos e com as irmãs, preocupados com os pobres e os miseráveis. Eles não eram indiferentes. Eles não se viravam o rosto ou tampavam seus ouvidos para o clamor do pobre da terra e socorriam os que precisavam. É por isso que são santos. Não porque fazem atos gloriosos, não porque fazem coisas fantásticas, porque se preocupam com o irmão e com a irmã que sofre. Acolhe o refugiado, acolhe o imigrante, protege o órfão e a viúva, liberta o cativo, acode o miserável. Não, é impressionante, não está se pedindo que você realize um milagre, que você crie algo fantástico, uma obra grandiosa. Não! Pede apenas que você não vire o rosto para o sofrimento do seu irmão, da sua irmã. Apenas pede que você não se cale diante do mal e da injustiça. Apenas pede que você
busque uma sociedade com justiça e paz, amor, misericórdia e acolhimento. Bernardo, mas eu talvez não consiga fazer isso. Talvez eu lute a minha vida inteira e não consiga fazer isso. Eu temo que você esteja certo. Eu temo que você esteja certo. Eu temo que eu e você passemos a nossa vida inteira seguindo o caminho de Jesus, buscando um mundo melhor, um mundo de paz e de justiça, de amor, de misericórdia, um mundo onde não exista mais Lázaros, onde não exista mais Josés, onde Raquel não chora porque o seu filho foi morto. Talvez a gente não consiga isso. Mas, sabe, Paulo te dá a resposta falando com Timóteo. Paulo vira e fala assim: combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna. O bom combate não se faz com um fuzil, uma pistola, não. O bom combate não se faz com uma lança, com espada e com escudo, não. O bom combate se faz olhando para os que sofrem, tendo compaixão, vivendo, tentando vencer a indiferença, dizendo ao mundo que as pessoas não são descartáveis, que todo ser humano é digno de direito e de vida, que toda vida precisa ser respeitada, que toda família tem que ter terra, teto e trabalho, que a saúde tem que ser de qualidade, integral, que a educação tem que ser boa, uma educação que prepara, que ensina, que as pessoas têm que ter direito à cultura, ao lazer, à liberdade. Não a liberdade hipócrita, a liberdade de viver a vida, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de ter uma opinião, desde que sua opinião não ofenda os outros. A liberdade e os direitos. Eu sei que talvez o meu sonho seja grande demais, e ele não se limita à justa convivência entre nós, seres humanos, mas que nós possamos restaurar a convivência com a Mãe Terra, com o irmão fogo, com a irmã água, com o irmão solo, com os nossos irmãos animais. Porque toda a criação gemeu em dores de parto, esperando a realização da salvação. E hoje ela clama em sofrimento, e nós precisamos restaurá-la. Eu sei que talvez essa tarefa seja grande demais, mas ela pode começar hoje. Se você virar e disser: eu não serei indiferente, eu não me calarei diante ao mal, eu não me comprometerei com aqueles que pregam a exclusão, com aqueles que acham que temos que ter uma sociedade desigual. Eu seguirei com Cristo, eu seguirei com Jesus, eu ouvirei e buscarei um mundo melhor. Amém? 20 horas e 1 minuto. Eu vou acabar por aqui.
Amanhã não tem live. Segunda-feira eu fui convidado a uma atividade no Cristo Redentor. Não é na minha paróquia, não. É lá em cima no santuário, às 8 horas. Então acho que eu não vou conseguir fazer live, tá? Mas tudo bem. Com certeza terça-feira tem live. Então vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maximiliano Maria Kolbe, de Cosme Damião, de Vicente de Paulo, de João Crisóstomo, de Amós e de todos os santos e santas de Deus. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Terça-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.